Fala galera, aqui é o M Fantasma e hoje eu tô aqui para gravar o primeiro vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou estar mostrando o meu mundo de sobrevivência. E eu planejo continuar gravando vídeos nele, porque esse mundo ele já é bem antigo, já tem muitas coisas construídas. E nesse primeiro episódio eu vou fazer um tour completo por esse mapa. Vocês já podem ver aqui inicialmente que essa é a minha base, né? Aqui é onde eu comecei a jogar nesse mundo, aqui é o bioma da jungle. E de início essa base servia para guardar animais e esse pátio era cheio de plantações. Depois ela foi expandida para essa parte exterior. E hoje isso é só decorativo, porque eu tenho farms que me sustentam de todos os recursos que eu necessito. Então, entrando aqui na base, vocês podem ver que ela tem um andar aqui em cima, que é onde deveria ficar o meu quarto. Vocês podem ver que eu nunca terminei a construção desse lugar. E mais para a esquerda a gente tem uma torre muito alta, que lá em cima teria uma mesa de encantamentos. A mesa tá lá, mas nunca foi usada porque como existem o sistema de troca com aldeões, onde eu posso comprar todos os livros necessários, eu nunca usei a mesa de encantamento. Descendo aqui para o subsolo, a gente tem a minha sala de baús. Ela foi uma das primeiras construções aqui do mapa e ela me serve bem até hoje, embora alguns baús já estejam lotados e eu precise colocar os itens dentro de shulker box, por exemplo os minérios. Aqui são os minérios que eu coleto durante construções e tal. Durante a mineração, alguns minérios que eu não utilizo, por exemplo ouro, ferro, cobre, não são de tanta utilidade, então eu tenho que colocar eles dentro de baús shulkers já. E essa sala foi construída pensando em ser o mais versátil possível. Então vocês podem ver que todos os cantos dela têm saídas. Aqui, por exemplo, eu tenho um quarto com várias camas, onde quando tem mais gente jogando no meu mundo, as pessoas podem dormir. Aqui eu tenho um armazém de itens que a gente coleta em grande quantidade. Por exemplo, pedregulho, pedra lisa, diorito, granito e andesito, itens do nether, minério de cobre, e aqui no fim a gente tem o armazém da minha farm de ferro, que o ferro vem de lá em cima e ele é estocado aqui e as rosas são transformadas em farinha de osso. Essa porta dá um acesso aqui para o filtro de itens da farm de ferro e também tem algumas outras coisas que eu vou mostrar mais para frente. Voltando para a sala de baús, atravessando para o outro lado, eu tenho uma sala que ela é, acho que a mais diferente que eu tenho no meu mapa, que não é algo normal. Que aqui é onde eu tenho um sorteador de projetos. Eu sempre defino 5 projetos para serem construídos e eu coloco aqui dentro. E o dispenser sempre aleatoriza qual slot ele vai jogar quando eu apertar o botão. Então é uma forma bem boa de aleatorizar qual vai ser o próximo projeto. Isso evita que eu enjoe do mapa, né? Sempre permitindo que eu faça alguns projetos diferentes. Chegando agora no outro canto aqui da sala de baús, aqui tem a descida para minha mina, que é um buraco normal, padrão, né? E aqui eu tenho acesso às minhas 2 fornalhas industriais. Essa ela é maior, ela tem 64 fornalhas e ela é abastecida automaticamente por uma farm de bambu. Ou eu posso colocar um combustível alternativo aqui, caso eu queira. Eu alterno essa alavanca e eu coloco o combustível aqui e ela vai ser alimentada automaticamente através de um sistema de carinhos. E eu tenho essa outra que ela é menor, ela tem só 8 fornalhas e é quando eu preciso queimar poucos itens, porque como essa ela é muito grande, ela vai queimar muito combustível. E essa quando é coisa de um pack ou 2, ela funciona melhor. Vou tomar aquele golão de café, né? Chegando aqui nesse canto da sala e a última parte do subsolo da minha base, essa escada ela volta aqui para cima, onde a gente estava antes. E se eu seguir esse corredor, no final eu tenho o meu portal do Nether. Aqui eu tenho um mapa do meu mundo. Aqui vocês podem ver o centro onde a gente está agora. Tem algumas casinhas que eu já vou mostrar para vocês. Aqui tem uma mansão da floresta de carvalho escuro, que ela foi consumida pelas chamas, porque tinha uma pequena poça de lava bem no canto dela quando eu criei esse mundo e eu demorei a encontrar ela. E quando eu encontrei já estava toda queimada. Ali em cima vocês podem ver que é o meu... Vocês podem ver não, né? É o meu projeto fazenda, onde tenho todas as farms relacionadas à agricultura.
E esse caminho leva para a vila onde eu dei spawn. Eu dei spawn no canto de um deserto, bem próximo a uma vila da savana. Esse é o meu portal principal do Nether, e ali atrás tem uma pequena plantaçãozinha de fungo do Nether, que clicando aqui o dispenser colhe o fungo do Nether, ele já se desliga e eu posso pegar aqui do baú e replantar. É uma farm bem simples, ela até nem é tão automática, né? Mas ela rende uma quantidade boa de fungo do Nether, e toda vez que eu passo por aqui eu vejo que ela está completamente crescida e eu colho ela. Descendo agora para a parte mais baixa aqui da minha base, aqui eu tenho um caminho de trilhos que vem lá da minha farm de aldeões, depois vocês vão vendo aqui a saída. Aqui eu tenho o zumbi que faz o trabalho de transformar os aldeões em aldeões zumbis, para depois eu curar eles e conseguir comprar os encantamentos todos por uma esmeralda. E aqui tem alguns vendedores de armaduras, mas o principal são esses aqui. Eu tenho um aldeão que vende cada encantamento, então a minha ideia é utilizar eles para construir uma cidade lá em cima. Cada um vai ter uma casinha, e isso vai formar uma grande cidade ao fim. Formando, meu objetivo final é construir um reino aqui em cima. Transformar essa região em uma ilha e construir um reino com um museu, um castelo principal, várias casas e entre outras coisas. Aqui para a esquerda eu tenho a minha farm de slime. Ela foi construída em 2 chunks. Aqui vocês podem ver que os Endermans estão praticando o ato de vandalismo, deixando blocos de grama aqui dentro. Ela tem um funcionamento bem simples. Os slimes caem aqui da borda, eles são levados para o meio, e lá no meio tem blocos de magma que matam eles. E embaixo desses blocos de magma um carinho coleta os slimes. O armazém fica aqui embaixo. Ele é bem... tá meio vazio, né? Porque eu ando utilizando o slime. Mas ela tem um rendimento bem bom, pela forma que ela foi construída. Voltando agora, já tô aqui na parte de fora do meu mundo. Vocês lembram aquele trilho em que a gente tava lá embaixo? Ele sai aqui nessa estaçãozinha, e aqui tá marcado onde vai ser a construção dela, embora seja um projeto futuro. E daqui eles são levados para todas as casas através desses trilhos. Deixa eu mostrar como que funciona para vocês. Aqui, por exemplo, o aldeão vai passar por esse caminho, dentro de um carinho, e ele vai entrar dentro da casa pelo telhado. Toda casa vai ter um buraquinho no telhado por onde o trilho passa. Vocês podem ver aquela, por exemplo. Ele passa por toda a casa, essa ele atravessa o telhado, a outra ele passa por trás da janela, e assim por diante. Aqui dentro eu posso mudar o trilho e o aldeão é levado direto para o lugarzinho dele. Esse lugarzinho é fechado e protegido, e cada aldeão vende um encantamento diferente. Esse, por exemplo, vende eficiência 5, e ele não é o planejado, né? Cada aldeão foi escolhido para vender só com o primeiro encantamento, mas alguns vêm com o segundo encantamento bom, que no caso desse é Smite 5, julgamento, né? Embora não seja um encantamento muito útil, é sempre bom ter. E vocês podem ver que essa casa ela é bem diferente da base inicial, né? Cada aldeão vai ter uma casa única, com um estilo único de construção. Essa inclusive é bem grande, e ela atualmente está desocupada. Não tem muita função ainda para o interior das casas, né? Além de guardar os aldeões. Então, indo agora para as próximas casas, a gente tem essa aqui, que ela foi a última casa construída. Tá nos meus planos fazer uma reforminha nela, porque eu não gostei dessa paleta de cores que eu utilizei nas paredes. Eu tentei introduzir um estilo novo aqui, mas não combinou, eu acho, com o resto das casas construídas. Então, entrando aqui, vocês podem ver que o interior é decorado. Isso é um padrão para todas as casas. E aqui está o último aldeão que eu adicionei. Esse vende peso P na 4. E esse, diferente do outro, ele passou pelo processo do zumbi. Por isso está bem mais barato. Vocês podem ver que está quase a metade do preço original. O encantamento. Porque alguns eu fiz antes de comprar o meu Minecraft original. Por isso que eles têm
eles não estão mais, né, por uma esmeralda, porque quando eu mudei de conta, que eu usava uma conta pirata, eles deixam de estar associados, porque isso só funciona com o jogador que criou eles, né, não com todos. Aqui a gente tem outra, ele vende remendo, inclusive ele vende 2 sorte, eficiência. Esse já está no último nível, ele já permite a compra de name tag, que já não é mais uma coisa tão útil, porque hoje em dia elas podem ser craftadas, né. Aqui nós temos a igreja, que ela por enquanto está completamente vazia, mas o plano no futuro é que eu coloque alguns clérigos aqui dentro para mim trocar carne de zumbi por esmeraldas. Chegando agora na próxima casa, e a última construída até o momento no vilarejo. Ela também tem um aldeão, ele vende Inquebrável 3, Afinidade Aquática e Toque Suave. Vocês podem ver que inclusive Mending ele vende também. Remendo. Esse aldeão ele é muito bom, ele vende vários encantamentos úteis e, como eu disse, a ideia dele é ele ter só um encantamento e não todos esses. Descendo aqui no porão da casa dele, a gente tem um caminho que desce lá para os meus geodos de ametista. Aqui embaixo eu tenho 2 geodos de ametista nessa parte, que eu tive muita sorte, que eles estão logo embaixo de onde eu mais fico no mapa, por isso eu sempre tenho ametista pronta para coletar, que ela é muito boa para a gente fazer o vídeo escuro, que eu estou usando muito na construção da minha mob trap, que eu ainda não concluí ela, mas está nos planos futuros e logo eu mostro para vocês no vídeo. Aqui tem um terceiro geodo que eu encontrei mais recentemente. Ele até nem está bem iluminado ainda, não tem andaime o suficiente ainda para coletar, mas é um geodo a mais, ele já está ajudando muito. Agora voltando aqui para a superfície, tem esse portal do Nether aqui. Ele está numa construção muito bem decorada, vocês podem perceber que ele tá no lugar tão exposto assim justamente porque ele vai pro topo do Nether, ele não vai pro Nether normal. No topo do Nether eu tenho algumas farms construídas. Chegando aqui, a minha primeira farm construída no topo do Nether é a farm de Hoglin. Ela me fornece carne de porco assada e o couro, né, que é muito útil para a gente craftar os livros. E como ela funciona? Os Hoglins só spawnam no bioma carmesim e eles morrem de medo dos fungos azuis. Então quando eles nascem aqui nessas plataformas, eles tentam fugir o máximo desses fungos. E o único lugar que eles veem como lugar bom para cair é o centro aqui, que tem as portinholas. As portinholas não, desculpa, as trapdoors. E lá embaixo tem uma poça de lava que eles queimam e isso já faz a carne deles cair assada. Só que eu percebi que ela não está mais funcionando muito bem, essa farm. Porque eu acho que os itens deles estão queimando quando eles queimam na lava. Vocês podem ver que aqui embaixo tem um pouco de item, mas provavelmente se eles caírem aqui não vai funcionar. Eu vou ter que fazer uma atualização nessa farm no futuro. Chegando aqui, eita lá, eu tenho a segunda farm aqui do topo do Nether, que é uma farm de ouro. Ela foi construída de forma bem simples, utilizando bloco de magma. Ela tem 4 plataformas de bloco de magma. E esses tapetes servem para não ficar nascendo ghast aqui em cima. Eles são atraídos pelos ovos de tartaruga e eles atacam isso cegamente, caindo direto no buraco e morrendo. E assim eles geram pepitas de ouro e carne podre. Infelizmente, como eu não estou matando eles com a espada, eles não vão dropar a barra de ouro para mim. Mas mesmo assim rende muito ouro, porque nasce muito piglet nessa farm, apesar dela ser simples. Vocês podem ver como está aumentando rápido aqui o número de pepitas de ouro. Mesmo eu ficando só um pouquinho lá em cima. Voltando aqui para o meu mundo principal. Aqui à direita, essa parte alta, é onde eu tenho a farm de ferro. Ela também é bem simples. Tem 3 aldeões presos nessa cúpulazinha de vidro. O zumbi fica assustando eles e os Iron Golems nascem em cima para tentar proteger. Eu tenho um sistema que já envia os itens por uma correnteza de água. Como eu mostrei antes lá embaixo no meu estoque, os itens passam por essa correnteza
e já vão direto para o separador de itens. Aqui embaixo dela eu tenho a farm de bambu, que ela é quem fornece os bambus para minha fornalha industrial. E também, caso eu precise de bambu, eu posso acessar o estoque dela, que é bem grande, e pegar os bambus que eu preciso. Agora, indo aqui para a direita, eu tenho uma das poucas farms aqui que eu consegui desenvolver do zero praticamente sozinho, que é a minha farm de argila. Ela consiste basicamente em eu coloco a terra aqui, ela automaticamente molha a terra. Aqui tem um separador de itens que extrai o frasco vazio daqui dentro e já enche novamente. E esse sistema joga uma terra nova para mim colocar aqui. Só deixa eu limpar aqui em cima que eu vou mostrar o funcionamento dela para vocês. Aqui vocês podem ver que a plataforma é bem grande, ela rende bastante argila e esse acho que é o método mais eficiente para se coletar argila, porque coletar em rios, como é um recurso que ele não é renovável, alguma hora acaba, né, a argila que a gente tem acesso facilmente, então a gente tem que voar para longe para encontrar argila, além de que ela rende bem pouco, né, a gente precisa de 4 bolinhas dessas para fazer um bloco de tijolo só. E como eu gosto de usar bastante tijolo, como vocês vão ver na minha parte de fazenda do mapa, se tornaria um processo bem repetitivo e difícil, né, de estar buscando argila. Por isso essa farm me ajuda muito. Então agora eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Só deixa eu pegar um bloquinho de terra aqui dentro do sistema. Eu tendo só um bloco de terra, eu já consigo operar ela perfeitamente. Então, eu coloco o bloco de terra aqui e ela funciona. Vocês vão ver que aqui a pouco essa lâmpada vai acender, que é quando ele completa uma fileira e ele tem que empurrar para frente, essa lâmpada acende. É um esquema meio rudimentar ainda, eu posso aprimorar isso, mas eu nunca mais foquei em aprimorar isso. Ó, vocês podem ver que como ali ligou, deixa eu levantar a torrezinha de bloco aqui. Não tem uma torre de blocos. Aqui improvisei uma escada para nós. Vocês podem ver que ali já foi empurrado para frente. Inclusive, um dos barros já virou um bloco de argila. O outro agora, ao vivaço. Então eu vou continuar funcionando o sistema até ele empurrar de novo. Então galera, voltando aqui, eu já enchi a plataforma de argila. De barro, no caso, né, que vai se transformar em argila. Vocês podem ver que o processo é bem rápido. O barro mal acaba de preencher a plataforma e uma parte dele já está se transformando em argila. Então agora é só aguardar um tempo e depois eu venho aqui e coleto tudo com a pá e isso permite que eu tenha um estoque com bastante argila. Uma quantidade bem considerável de argila. Então galera, agora chegando em outra parte aqui do meu mundo, aqui eu tenho uma farm de musgo, ela é pequena, bem simples, mas ela rende muito item. Pela forma que ela foi construída, ela tem um bloco de musgo embaixo e um injetor continua colocando farinha de osso nele e ele se espalha. E esse gerador de pedra continua alimentando a farm com pedra e o musgo toma conta e acaba rendendo bastante. Vocês podem ver aqui. Rende o tapete, as mudas das aleias, tanto a florida quanto a normal e os blocos de musgo. Algumas sementes também, né? Já que fica nascendo grama em cima do musgo por causa da farinha de osso. E vocês podem ver que 3 desses funis não vão para os baús. Esses funis eles transformam o que entra em farinha de osso e isso já retroalimenta a máquina. Ou seja, eu vou demorar bastante tempo até eu precisar colocar farinha de osso de novo nessa máquina, né? Deixa eu apertar de novo só para juntar os... Aí, ó. E ela funciona muito bem. Ela é bem simples e é bem funcional. E seguindo aqui para trás dela também tem uma casinha. Deixa eu ver se eu encontro ela. Faz tempo que eu não venho ver ela. Aqui, ó. Essa casinha é inspirada na primeira casinha que eu construí jogando Minecraft. Lá em 2013. Que ela era com escadas de eucalipto, né? E eu gastei todo o carvão que eu tinha na época para conseguir as pedras. Mas ela não tinha chaminé, porque ainda não existia fogueira naquela época, então era meio que uma imaginação dela.
Aqui era para ser um antigo projeto da construção de um rio que eu acabei abandonando porque ia ficar meio estranho o local que eu ia fazer aqui, né? Então eu decidi abandonar esse projeto e eu já tinha começado a escavar. Aqui onde que passa essa farm do musgo já tinha um buraco. Eu acabei tampando tudo e abandonando ele porque ia ficar uma coisa meio estranha, né? Saindo agora da parte principal do meu mundo e chegando na parte onde eu tenho as farms relacionadas à fazenda. Aqui vocês podem ver a entrada da fazenda, que é uma ponte coberta. E a primeira construção que a gente vê já é essa farm de aldeões. Ela está lotada de aldeões, então por isso ela não está tendo uma eficiência muito boa atualmente. Mas ela já me rendeu muitos aldeões, como vocês viram antes, né? Lá embaixo no corredor tá cheio de aldeões, que inclusive é por aqui, ó. Eles descem da farm deles e eu levei eles todos para lá. Deixa eu subir aqui para... Aqui vocês podem ver que ainda tem alguns, tem só 2, porque como lá em cima tá muito cheio, eles não estão mais se reproduzindo, ou seja, a farm não tá funcionando no momento. A próxima construção é um estábulo. Aqui dentro ficam as minhas ovelhas. Eu tenho 5 ovelhas de cada cor, exceto das brancas, né, que daí eu tenho 25, porque é uma cor que a gente acaba usando mais, né? Além de que eu posso tingir a lã branca para fazer outros tipos de lãs, né? Outras cores de lã. E ela tem uma coleta automática. Aqui dentro eu tenho tesouras e toda vez que elas comem o bloco de grama embaixo do pé delas, o observador detecta e ele ativa o ejetor. Vocês podem ver que as tesouras já estão quase acabando porque essa farm está funcionando há muito tempo. Eu já tenho muita lã estocada. Eu acho que é uma quantidade de lã que eu nunca vou usar tudo nesse mundo aqui. É muito difícil porque tem muita cor e tem muita lã de todas as cores. Por exemplo, olha a branca. A branca está enchendo o estoque. E esses túneis aqui mais pra frente eu vou mostrar para vocês o que eles fazem, né? Para que eles existem. Agora vamos continuar aqui. Aquela construção eu vou deixar por último. Ela é a minha construção preferida aqui do mapa, então eu vou deixar ela por último. Aqui eu tenho um engenho de cana. Embaixo dele tem uma farm bem grande de cana de açúcar. Ela é construída naquele modelinho padrão, que é o mesmo modelo que eu usei na minha farm de bambu, né? Tem observador, quando a cana cresce ele quebra tudo, ela cai na correnteza e sobe aqui pro estoque de cana de açúcar. Vocês podem ver que tem bastante cana de açúcar, porque essa farm ela rende muito mesmo. E esse engenho eu fiz baseado nos engenhos coloniais, que eles processavam a cana de açúcar, né? Aqui tem as rodas, o suco que sai dela era esquentado no fogo e ele vinha por esse encanamento. E aqui é o melado, saindo do encanamento, né? Aqui é o melado pronto para ser consumido. Aqui do lado dela eu tenho o estoque da minha farm de plantações, né? Que tem cenoura, batata, beterraba e trigo. E tudo isso é colhido naquela estufa gigante lá e é enviado para cá. Aqui eu tenho um separador de itens que separa as coisas e no último baú caem as sementes e as farinhas de ossos que os aldeões fazem nas composteiras aqui dentro. Agora chegando aqui na última decoração que eu tenho nessa parte. Isso aqui levou muito tempo para ser construído e é o meu xodózinho. Eu adoro essa construção e ela serve para proteger os aldeões, né? Que eles ficam aqui colhendo, eles têm um inventário cheio de sementes e eles colhem e deixam o que foi colhido no chão. Embaixo tem um sistema de trilhos que passa recolhendo os itens. Os outros lados são iguais, né? Só que aqui temos cenoura e batata. E essa farm ela é bem simples, né? O que dá um charme para ela é a construção. Agora de volta aqui na farm de aldeões, a gente vai explorar a outra parte da fazenda que ela ainda está meio desconexa. Essa parte eu comecei a construir depois, ela ainda não está conectada com a parte principal da fazenda. Aqui o primeiro é o bosque que ainda está incompleto das abelhas.
O meu plano é fechar todo esse local aqui com árvores customizadas. Só que isso leva muito tempo e é um projeto maçante, por isso que ele ainda não está completo. Antes de mostrar a farm de abelhas, aqui eu tenho uma farm bem simples de flores. E na época eu fiz ela para conseguir as flores para mim procriar as abelhas para preencher a farm de abelhas. No momento ela está sem farinha de osso, por isso ela não funciona, mas o funcionamento dela é bem simples, né? Um dispenser coloca farinha de osso no chão e enche de flores e o outro larga água para colher essas flores, né? Aqui, ó, aqui tem uma visão melhor dela. Agora indo para a farm de abelhas. É uma farm bem simples que atrás das colmeias tem um observador que ele vai detectar quando a colmeia está cheia de mel e o dispenser de cima, um lado tem tesouro e um lado tem frasco, e isso vai coletar tanto a cera quanto o mel engarrafado, que vocês podem ver, ó. Agora seguindo pelo caminho, sai do bosque das abelhas. Aqui nós temos a primeira farm, que é uma farm de galinha, de frango assado, né? Só que no momento ela não está produzindo muito bem, porque eu vi que tá com um problema aqui em cima. E como a lava fica sempre ativa, quando um pintinho nasce, o ovo bate nele e ele é queimado na lava. Eu lembro que eu fiz uma alteraçãozinha aqui, que a lava fica ligando e desligando. Eu não fiquei em tempo suficiente aqui para testar, para ver se isso já resolveu o problema. Mas eu espero que tenha resolvido, porque essa farm ela é muito boa e eu não tô conseguindo usar a minha, né? Vamos ver. E aparentemente a lava foi ativada, ó. Vocês podem ver que nasceu um pintinho. Se a lava tivesse ativa, esse pintinho teria sido queimado, né? Então vamos ver se agora essa farm finalmente vai começar a funcionar como ela devia. E saindo daqui, aqui na frente tem a última construção que eu fiz no meu mapa, que é a minha farm de melancias. E eu não falei ainda, mas vocês devem ter notado, né? Todas as farms que eu construo, elas têm uma casinha em cima, né? Uma casinha funcional, que sempre tem cama, tem vários blocos úteis dentro. E eu acho que é uma forma de deixar o mundo mais vivo, né? E também, se eu preciso parar para dormir, eu posso parar para dormir em qualquer lugar. Ali tem o Geraldão, né? O guardião da plantação. E descendo por esse caminho aqui por trás, a gente pode acessar o porão da casa, que é onde fica o estoque da farm de melancias. Elas são colhidas aqui. Quando uma melancia nasce na frente desse ejetor, os pistões empurram as melancias lá para baixo. Eu peguei uma melancia agora e vou mostrar para vocês. Eu vou colocar ela e o sistema já vai colher automaticamente. Olha só, então ele joga todas as melancias lá para baixo. Elas vão subir por essa correnteza. E daqui elas entram em um sistema que tem um autocrafter. E ele vai fazer as melancias caírem de volta aqui. Ó, vocês podem ver que está entrando a melancia inteira já. Isso facilita muito na hora de trocar com os aldeões, porque eles precisam das melancias inteiras. E não podem ser as fatias, né? Dificuldade. Então, pessoal, deixando a minha fazenda lá de lado. Chegando aqui, eu tenho a farm de lulas. Olá, companheiro. Essa farm ela rende bolsas de tinta, né? E também ela rende alguns peixes, né? Que não é a real função dela, mas ela tá rendendo aí também. Eita, eita, eita. Ah, atrapalhei o carrinho. Aí ele vai dar a volta. Quando ele voltar de novo aqui eu mostro pra vocês ele descarregando os itens.
Então galera, lavem ele tá cheio de itens e esse sistema desativa o trilho onde ele tá enquanto ele estiver descarregando itens, enquanto estiver passando itens por esse funil. Agora ele acabou, ele ativa o trilho novamente e ele vai embora. Vocês podem ver que aqui já tem bastante saco de tinta e também rende uma quantidade considerável de peixe, que não é a função da farm, mas é um extra, né, que vem dessa farm. Então galera, agora chegando aqui no meu bioma da neve, onde eu venho para coletar o gelo. Eu tenho que vir num lugar consideravelmente longe da minha base principal para poder coletar gelo. Eu ainda não tenho a farm automática, eu só tenho essas piscinas enormes aqui. Eu deixo elas congelarem e depois eu coleto com uma picareta de toque suave. Eu já tenho eu acho que eu tenho alguma coisa guardada que não tenho nada. A última vez que eu vim eu levei todo o gelo embora. E gelo é uma coisa que a gente sempre utiliza, né? Para fazer caminhos de água para levar item de um ponto A até um ponto B. E aqui tem uma casinha, que ela é construída mais no estilo nórdico, né? Viking, até um telhado mais arredondado e caído. A minha intenção aqui é construir outra vila, né? Seguindo o exemplo da que a gente tem lá na parte principal do mapa, né? Com as farms aqui. Eu não importo de duplicar as farms, né? Que eu já tenho lá, mas eu tenho a intenção de fazê-las com um funcionamento diferente, né? Para ser, por exemplo, outra cidade aqui e depois eu poder fazer um caminho para conectar essas duas cidades. Então eu posso ficar muito tempo aqui ou muito tempo lá e ambos os locais vão estar produzindo recursos para mim, né? Mas o projeto não tem andado muito porque as últimas vezes que eu vim aqui, enquanto eu esperava o gelo, eu estava focando na construção de uma sala de baús. Eu cavei esse espaço bem grande aqui embaixo e eu estava planejando como construir ela. Isso ainda não foi finalizado e está consumindo bastante tempo e eu já não venho muito para essa região, então isso está impedindo que eu faça outras coisas. Mas vocês podem ver que também tem o começo da construção de um portal do Nether ali, que eu comecei ele e nunca concluí. E além disso, deixa eu subir em cima do moinho aqui. Aqui em cima também tem uma vila de aldeões. Ou seja, eu vou conseguir ter aldeões de forma fácil aqui. E esse local ainda é bem bonito, ele é um vale, né? Entre um local com neve e um local com flores, né? Campos. Vocês podem ver bem lá ao longe tá a minha vila inicial. E para quem quiser saber, o nome do mod que eu estou usando para mim ver o mundo tão longe é o Voxy. Eu acabei escolhendo ele no local do Distant Horizons que eu usava antigamente porque eu acho ele mais leve. Ele pesa menos durante o jogo. E agora então chegando no Nether, eu tenho dois projetos que eu posso destacar. O primeiro é a Farm de Blaze, que ela fica depois desse corredor imenso. Vocês podem ver ali que eu devo ter acelerado o vídeo para mostrar o caminho que vem para cá. E a construção desse caminho foi uma coisa bem legal nesse mapa, que ele passa por cima de um caminho de lava. Então eu não estava conseguindo construir pela quantidade de gas. Então eu construí uma parede e depois entrou um amigo meu e ele ficou com um arco. E ele atirava nos guests enquanto eu construía o túnel. A gente levou uma noite inteira para construir esse túnel. Mas ele leva aqui para a Farm de Blaze. Ela é uma farm bem simples, feita em um spawn. Que eles vão nascer e vão cair na lava e vão ser levados para o centro. E como eu mato eles com a espada, isso rende muita vara de Blaze. Porque a minha espada ela tem loot em 3. Isso aumenta muito a quantidade de item que eles deixam cair. Ó, todos estão sendo levados lá pro meio. E aqui eu desço por esse caminho improvisado. E aqui eu tenho acesso a eles. Eu posso matar eles. Todos os itens já são coletados pelos funis. E vem aqui para baixo. Eu já tenho uma grande quantidade de vara de Blaze por causa do uso dessa farm com o tempo.
Então, né, vocês viram que tinha 3 packs e 45 aqui, então deixa eu matar esses 3 blazes e vamos ver quanto que vai render só esses 3. Caiu uma a mais aqui, então vai ser um 4 ou 5. Então, matei 5 blazes e ele me rendeu 15 varas de blaze. Ou seja, numa média de 3 varas por blaze. Ou seja, o rendimento dessa farm é muito bom. E além dessa vara de blaze ser usada para fazer as poções, ela também pode ser usada como combustível nas fornalhas, né? Então, por exemplo, na minha fornalha industrial eu posso usar a vara de blaze, que é talvez um dos combustíveis mais eficientes. Acho que ele só perde pro balde de lava, só que o balde de lava não é um recurso que a gente consegue colocar em grande quantidade. Então esse acaba sendo realmente o melhor recurso para se usar. Agora chegando no outro projeto que eu tenho no Nether. Ele é basicamente uma farm de Wither Skeleton que eu estou construindo. E eu estou fazendo ela inteiramente na picareta. A decisão talvez não a mais eficiente, mas é a mais rentável na questão de recursos que eu vou conseguir, né? Na construção dessa farm. Isso aqui está rendendo muito quartzo, que é um item muito bonito, né? Muito usado para decoração. E também é um recurso muito útil na construção de circuitos da redstone, porque eu posso fazer comparadores e observadores utilizando quartzo. Vocês podem ver que eu já cavei bastante, mas ainda tem muita coisa para ser cavada aqui. Eu estou cavando uma área de 220 por 220 e aqui é o meu armazém, onde eu guardo os principais recursos. O quartzo eu já tenho quase 4 baús duplos. Eu também já coletei muitos folhas e os cogumelos brilhantes, né, das florestas carmesim. Muita madeira também. Muito tijolo do Nether. E aqui eu estou guardando um pouco de Netherrack, né, que é o que sobra no inventário. Aqui tem algumas outras coisas, né, alguns retalhos de tijolos do Nether e blocos de magma. Aqui, isso aqui é só o couro que eu coletei matando os Hoglins. Também encontro muito detritos ancestrais durante a escavação e até lágrima de Ghast, alguns crânios de Wither até. E o ouro também está rendendo muito. Essa aqui é quando eu coleto com fortuna, mas eu estou dando preferência em coletar com toque suave. Que derretendo um minério desses eu consigo uma barra. Então eu vou ter muito ouro no fim desse processo. Chegando agora na minha mob trap. Aqui eu tenho o separador de itens. E ele é dividido em 2 droppers para dar conta de todos os itens que vão cair no futuro, né? Porque atualmente eu só construí 1/4 da farm. Aqui eu tenho um alongador de carga para evitar que ele fique ligando e desligando toda hora quando cair um item por vez, né? Por causa do funil. E aqui eu tenho o separador de itens. Ele ainda não está nem marcado qual item está em qual baú, né? Porque isso aqui está bem completo ainda. Eu fiz mais que na urgência para conseguir pólvora, porque pólvora a gente acaba usando muito para fazer os foguetes, né? E deixa eu subir lá para mostrar a farm para vocês. Ela aqui em cima também tá bem feia ainda, né? Porque ela ainda está em fase de construção. Vocês vão ver que esse lado aqui tá pronto já. Tá caindo alguns monstros ali já. Aquele lado tá quase pronto. Só falta eu praticamente colocar o sistema e construir a tubulação, porque como eu estou construindo... Olha lá, ainda não carregou. Como eu estou construindo toda a tubulação usando vidro escuro, eu não tinha recursos ainda para fazer a tubulação daquele lado, por isso que ela ainda não está operando. E por isso que eu tenho aqueles diodos da ametista embaixo da minha base. Por isso 3. Porque toda essa frente eu quero ter construído com vidro escuro. E a intenção é construir mais 2, né? Uma em cada uma plataforma dessas. E eu acho que essa farm vai render muito recurso, porque vocês podem ver que só um lado já está caindo bastante mob, né? E quando eu tiver tudo pronto, eu construir uma plataforma no alto,
Isso vai render muito. E daqui em cima, inclusive, eu também consigo ver o centro do mapa. Eu mostrei para vocês antes. Então, galera, agora estamos chegando aqui no portal do fim. Entrando nele, eu tenho minha plataforma dentro da ilha, né? Que é um acontecimento raro. Isso foi positivo porque não tem aquele perigo, né, de tu cair da plataforma quando chega aqui. E aqui no End eu só tenho a farm de Enderman até o momento, que ela é bem simples, né? É uma plataforma com Endermite no meio. Os Endermans se sentem atraídos pelo Endermite e acabam caindo todos aqui embaixo e eu com um hit só consigo matar eles. Vocês estão caindo aqui. Então é só eu chegar aqui com a espada. Vocês podem ver que eu tenho, por exemplo, alguns itens aqui meio gastos, né? Vou mostrar pra vocês a picareta. Rapidamente eu consigo recuperar a picareta. Qualquer item, né, que tenha remendo, porque isso aqui rende muita experiência. Vocês podem ver ali a minha barra de experiência subindo rapidamente. Mesmo eu tendo um nível já consideravelmente alto, né, 45. Eu já preciso de muita experiência para subir e mesmo assim sobe muito rápido. Mesmo essa farm sendo simples, ela é muito eficiente. Então galera, eu acho que era isso. Nesse vídeo eu apresentei o meu mundo para vocês e eu vou continuar gravando vídeo neles. Então a gente se vê na próxima. Eu, Fantasma, falando e fui!